Saudação de paz a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor possa te visitar nessa noite de segunda-feira, tá bom? Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Sebastião Almeida. Estamos aqui mais uma vez, irmãos, para gravar, né? Estamos aqui mais uma noite para trazer aí uma porção da palavra de Deus aí no canal Pregando a Palavra, de modo que vocês venham ser abençoados pelo Senhor, tá bom? Aonde você esteja aí agora, né, no teu lar, no teu trabalho, no teu veículo, junto aos teus familiares, receba a doce paz de Jesus na tua vida, no teu coração, e que você possa nessa noite ser mais do que abençoado em Cristo Jesus, tá certo? Irmãos ouvintes da palavra de Deus, estou muito feliz por estar aí compartilhando com você aí no canal Pregando a Palavra, uma porção da palavra de Deus, experiências espirituais, de modo que venha aí estar aumentando a tua fé, de modo aí que venha estar trazendo uma edificação da parte de Deus na tua vida espiritual, tá certo? Irmãos, dando continuidade hoje nessa noite, a série de estudos, né, da palavra de Deus, a qual falamos que iríamos abordar aí diversos temas. E hoje eu estou aqui para trazer no canal Pregando a Palavra um tema de suma importância para a nossa vida, um tema muito polêmico, um tema baseado dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? E o tema que eu quero trazer hoje para você, meu irmão, é falar sobre calúnia, falar sobre difamação, né? Quem aí nunca foi caluniado na sua vida, não é verdade, irmãos? E uma coisa um pouco constrangedora é você passar aí por um momento de calúnia, um momento de difamação, até porque muitas das vezes as pessoas não têm culpa, né? Não tem aí, louvado seja o nome do Senhor, culpa no que estão falando a seu respeito, culpa no que estão dizendo aí sobre a sua pessoa, e muitas das vezes essas pessoas estão sendo caluniadas, e aí as pessoas se entristecem, as pessoas dentro da igreja saem da igreja, as pessoas cometem aí diversas coisas de repente até erradas, né, pelo fato de estarem sendo aí injustiçadas. Mas eu quero te dizer, aqui nessa vida, né, ouvintes, quem aí nunca foi injustiçado? Aqui nessa vida, principalmente nós que somos servos do Senhor, nós que somos aí pregadores da palavra de Deus, nós que somos aí pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tementes a Deus e a sua poderosa palavra. Quem aí nunca passou por um momento assim, não é verdade? Então, irmãos, falando sobre calúnia, esse tema muito importante, é um tema que causa muitas das vezes polêmica, né? Quando ele é falado, eu quero falar um pouco desse assunto e também trazer aqui algumas referências dentro da palavra de Deus, para que você possa aí a cada dia entender que o que você tem passado no teu dia a dia, o que você tem enfrentado, o que você tem ouvido, não é nada mais, nada menos do que provações que o Senhor ele te coloca, que o Senhor ele permite, para que venha nos provar nossa fé, provar aí, né, as nossas forças, a nossa vida espiritual, para que possamos entender que nós temos um advogado no céu chamado Jesus Cristo. E no momento certo o Senhor, ele vai fazer justiça pela minha causa e pela tua causa, tá bom? Então vamos entender um pouco sobre esse tema, né, que você conhece, que nós conhecemos, falar de calúnia. Irmão, calúnia. A palavra calúnia significa nada mais, nada menos do que inventar algo que não existe, ou seja, mentir, né, sobre determinado assunto a respeito de uma pessoa, ou seja, inventar uma mentira, né, dizer que fulano fez isso ou fulano fez aquilo, dizer que A ou B estava em um determinado lugar
e aí essa pessoa, na verdade, ela não estava, na verdade, ela não fez, na verdade, ela não, bendito seja o nome do Senhor, não estava naquele lugar que as pessoas estavam dizendo que ela estava, né? E de repente as pessoas ali começam ali a espalhar aquela má notícia até então, fazendo com que as pessoas acreditem ali naquela mentira, naquela calúnia, porque calúnia nada mais é do que uma mentira inventada por Satanás. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. E nós estamos aqui, meus irmãos, como servos e servas do Senhor, não é para estar inventando nada, não é para estar caluniando ninguém. Nós estamos aqui para que possamos meditar na palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. A cada dia colocar aí a nossa vida no altar de Deus, porque uma vez que as pessoas inventam calúnia acerca de determinado assunto, acerca de determinada pessoa, a calúnia é algo tão perigoso, de modo que isso prejudica tanto a vida das pessoas que casamento já tem sido destruído por causa de calúnia, famílias já têm sido destruídas por causa de calúnia, é verdade ou não é? Quantas pessoas estão aí me assistindo, me ouvindo, né? E já sabe de casos de calúnia que as pessoas se prejudicaram grandemente por determinados assuntos que inventaram ao seu respeito, por determinadas histórias que falaram sobre a sua pessoa, sobre a sua família, de repente sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. E isso tem causado uma grande destruição, né, no meio da sociedade. E nós, quanto servos do Senhor, e nós, quanto cristãos, porque na verdade cristãos é aqueles, né, que tem aí o exemplo de Cristo na vida, aqueles que realmente seguem as pisadas de Jesus e tem uma vida de acordo com a vida e o modelo de vida que Jesus ele nos apresenta através da sua palavra, tá bom? Eu quero trazer um versículo para a nossa meditação que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, quando Deus ele apresenta a Moisés ali a série de ordenanças, uma série de leis, né, os 10 mandamentos para que a nação de Israel pudesse obedecer. E dentro desses 10 mandamentos estava lá um mandamento muito importante, que trata justamente sobre calúnia, né? O Senhor Deus dizendo para o povo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por quê? Porque uma vez que as pessoas cometem, né, essa calúnia, esse falso testemunho, tendo aí em vista que não é verdade, é um falso testemunho, a palavra de Deus condena essa prática. A palavra de Deus, ela abomina esta prática. O próprio Deus, ele reprova, né, pessoas aí que estão agindo desta maneira, pessoas de má índole, que aí querem prejudicar a todo custo, de todo jeito as pessoas. De repente as pessoas aí não conseguem ver a felicidade do outro, não conseguem ver a alegria do outro, de maneira que tenta de todas as formas prejudicar, tenta de todas as formas atrapalhar a vida do ser humano, aquele ser humano que está indo tudo bem, aquele ser humano que está indo bem na empresa, aquela pessoa que está indo bem no casamento, que está indo bem na presença de Deus. Eu me lembro agora da palavra de Deus lá em Daniel, quando eles não tinham do que falar a respeito de Daniel, e aqueles homens, aqueles magistrados, perceba, pessoas importantes, tentando denegrir a imagem do profeta Daniel, pessoas importantes tentando destruir ali a vida do profeta Daniel, meus irmãos. Aí a palavra de Deus fala que eles, não tendo do que o acusar, eles procuraram algo que pudesse atrapalhar a vida de Daniel na lei do seu Deus. Foi onde eles persuadiram ali o rei, para que o rei pudesse aí fazer um decreto, baixar um decreto, que durante um período de 30 dias, nenhum homem que fazia parte daquele reinado
pudesse se dobrar ou fazer petição a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei. E perceba que aquele homem, aquele rei foi persuadido a assinar aquele decreto. Uma vez aquele decreto assinado, ele não poderia ser revogado, né? Porque era a lei deles, aleluia, Jesus. Então aquele homem, ele foi ali enganado para que ele pudesse assinar, ali carimbar ali com o seu anel, aquele decreto formulado pelo próprio Satanás, porque a missão do diabo é acabar com o servo de Deus. É verdade ou não é? A missão do diabo é acabar com a família, a missão do diabo é acabar com o ministério, a missão, o propósito do diabo na terra é acabar com a comunhão entre os irmãos, é denegrir a imagem do pastor, do obreiro, é denegrir a imagem do esposo, da esposa, do filho, da filha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente sabe que aquele que vive um propósito com Deus, com sinceridade, o diabo ele não destrói. Aquele e aquela que vive um propósito diante do Senhor, de servir a Ele com sinceridade, de repente pode ter até, louvado seja o nome do Senhor, ele pode até tentar, ele pode até se estribuchar, de modo que ele pense que está ganhando terreno, de modo que ele pense que está dando certo ali o seu projeto, mas que no final, meus irmãos, o povo de Deus, aqueles que vivem em sinceridade diante do Senhor Jesus, somos mais do que vencedores. Isso é o que a palavra de Deus garante a todo aquele, a toda aquela que está andando na verdade da palavra de Deus. E assim o Senhor livrou Daniel do poder dos leões. E assim o Senhor tirou Daniel da cova dos leões. E assim o Senhor fez justiça na vida de Daniel. O Senhor faz justiça na vida de todo aquele, de toda aquela que é injustiçado. O Senhor faz justiça na vida de todos aqueles, bendito seja o nome do Senhor, que estão sendo perseguidos por um determinado tempo, por um determinado momento. O Senhor há de se levantar, meu irmão. Há de se levantar, minha irmã, na tua vida e há de julgar a tua causa. Porque nós, os seus servos, não estamos servindo a Deus de balde, ou seja, nós não estamos na igreja em vão. Nós não estamos na presença do Senhor em vão. Eu e você, meu irmão, temos um advogado no céu. E o nome desse advogado é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o diabo ele pode inventar aí diversas mentiras, diversas calúnias, de modo que venha querer aí prejudicar tanto a nossa vida ministerial, tentar acabar com a nossa família, mas maior é o Senhor que está conosco, que está com a igreja, do que Satanás que está lá fora. Bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma, sucedeu aí na vida de José. José ele foi aí apontado, né? Ele foi aí caluniado pela mulher de Potifar, e diz a palavra de Deus que aquele homem ele foi colocado dentro da prisão, ele foi julgado injustamente, ele foi encarcerado injustamente. Mas queremos que você entenda que há coisas que vêm sobre a nossa vida que não é para a nossa destruição, que não é para o fim do nosso ministério. De repente o Senhor pode permitir algo sobre a minha vida, sobre a tua vida, de modo que este algo possa servir como base para uma futura exaltação da parte de Deus na nossa vida, como aconteceu na vida de José. Aquilo tinha que acontecer na vida de José para que pudesse preparar José para o melhor de Deus na vida dele. Tanto é que o Senhor o transformou, aquele homem de escravo, a governador de toda a terra do Egito. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus a qual nós temos servido, meus irmãos, ouvintes, seguidores do canal Pregando a Palavra. Este é o nosso Deus que nós temos servido continuamente. Foram essas as palavras que aquele rei, ele direcionou para Daniel, dizendo: Daniel, teu Deus, a quem tu serves continuamente, possa te livrar da boca dos leões, do poder dos leões. Ou seja, o Senhor ele está na batalha conosco, o Senhor está na batalha contigo. Então eu quero finalizar este vídeo, meus irmãos, dizer que bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos caluniarem, e mentindo disserem todo mal a vosso respeito,
né? O Senhor Jesus, ele fala, aleluia, Jesus no capítulo 5, versículo 11 de Mateus: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Nós estamos nós estamos sofrendo nessa terra, ouvinte, é por uma boa causa. Que causa é essa? É a causa do Evangelho, é a causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala para mim e para ti no versículo 12 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de mim e de você, tá bom? Então eu quero te dizer que na justiça da terra, lá no artigo 138, 139 e 140 do nosso Código Penal, vai falar sobre a pena aí de calúnia, que o ser humano, no governo do homem, no governo da terra, o Código Penal brasileiro vai falar que aquela pessoa que calunia alguém, ela pode aí, né, receber uma detenção de 6 meses a 2 anos, seguido de multa. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma também na difamação, na injúria. Mas eu quero te dizer, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, que maior e melhor do que a justiça do homem é a justiça de Deus, aleluia, na minha vida e na tua vida. Então não abaixa a tua cabeça, não se desanima, não se entristece mediante aí esta perseguição, porque esta calúnia, ela não veio para te destruir. Essa calúnia, ela está se apresentando na tua vida, de modo que o Senhor está provando a tua fé. E logo no final desta prova, o Senhor há de te aprovar para a glória e honra do seu santo nome. Amém? Deus abençoe aí os seguidores do canal Pregando a Palavra. Quero te convidar, você que não se inscreveu ainda, se inscreva, para que você possa estar aí recebendo a porção da Palavra de Deus na segunda, quarta e sexta-feira. Tem testemunho, tem louvor, tem pregação, tem estudo da Palavra de Deus, tá bom? Então, se você gostou, deixa o teu like, compartilha aí em nome de Jesus. Informação tanto espiritual como de utilidade pública, para que o YouTube entenda que esses conteúdos estão sendo relevante, está sendo aí de suma importância na vida do povo, na vida das pessoas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua fé, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.